Oi, turma do livro conversando sobre a vida, Jesualdo Costa, Revelações Divinas. Conta-se através de uma parábola antiga que, em certa região da terra, as frutas eram cada vez mais raras e os habitantes daquela região inóspita corriam risco de ficarem sem frutas. Compadecendo-se daquela situação, Deus manda um dos seus mensageiros com a seguinte ordem: diga-lhes que comam, cada um deles, apenas uma fruta por dia e deixem que as demais se percam no solo. Tementes a Deus que eram, passaram a cumprir essa ordem à risca. Os anos se passaram e as frutas que caíam pelo solo apodreciam e suas sementes fecundavam em abundância. Assim, aquela terra passou a ser mais frutífera do planeta, mais fiéis ao mandamento divino, aquele povo continuava a comer apenas uma fruta por dia e as demais se perdiam pelo solo. Percebendo aquele estado de coisas, Deus manda um novo mensageiro com uma nova ordem. Diga-lhes que comam quantas frutas desejem, e distribuam as demais às províncias vizinhas. Quando o novo profeta chegou com o novo mandamento, aquele povo fiel às antigas tradições religiosas não o obedece e ainda o mata covardemente. Com o passar do tempo, os mais jovens daquela aldeia concluem que aquela tradição é ultrapassada e egoística e abandonam a igreja porque fora dela poderão comer quantas frutas quiserem e ainda repartir as outras com as aldeias vizinhas. Na igreja ficaram apenas aqueles que não perceberam que o mundo muda e que precisamos mudar com ele. Poderemos interpretar essa parábola da seguinte forma: as frutas representam a doutrina religiosa. O primeiro mensageiro divino é Moisés, com a primeira revelação doutrinária que veio em forma dos 10 mandamentos, justiça divina. O segundo mensageiro é representado por Jesus, que dá cumprimento aos 10 mandamentos e apresenta-nos uma doutrina mais abundante e que representa a segunda revelação de Deus para a humanidade, o amor divino. Jesus não foi aceito pelo povo judeu e até foi assassinado covardemente. Os mais jovens, que deixaram a igreja local por não concordarem com aquela doutrina, podem ser representados pelos adeptos da terceira revelação de Deus para a humanidade terrestre, o Espiritismo, que vem lembrar as primeiras revelações e complementar verdade divina. Precisamos sempre entender que entre as grandes revelações de Deus para a humanidade, pequenas revelações nos chegam através de homens iluminados que nos preparam para compreendermos as grandes verdades, pois tudo nos leva a crer que Deus manda seus ensinamentos nos momentos apropriados, quando nós, seus filhos, estejamos em condições de compreender, como assim confirmou Jesus em João capítulo 16, no versículo 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espiritismo é, portanto, a terceira revelação divina, no que tange os seus princípios básicos, que não mudarão por serem sinônimos de verdade. De outra forma, não seriam revelações, muito menos divinas. O Espiritismo acompanhará a ciência passo a passo, ficando assim sempre atualizado, por entender que a ciência é também um instrumento divino, para que a verdade chegue sempre no momento certo, de forma paulatina, de acordo com a nossa evolução. Então, durante o texto, ele está colocando aqui, através da parábola, as 3 revelações que nós espíritas acreditamos. Acreditamos que Moisés foi a primeira revelação, onde ele veio e trouxe os 10 mandamentos para conter aquela selvageria, né? Se todos ali comessem os frutos que estavam soltos, não ia sobrar por muito tempo, iam morrer de fome. Então ele vem e contém aquela selvageria, coloca regras na sociedade. Algumas regras ainda violentas, né? Olho por olho, dente por dente, mas ainda assim eram regras necessárias para a época. Depois veio Jesus e mudou um pouco essa regra. Não, olho por olho, dente por dente, não. Vamos amar o próximo como nós gostaríamos que ele nos amasse. Vamos fazer ao próximo o que gostaríamos que ele fizesse para nós. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas, acreditar num Pai Celestial, que foi que nos deu a vida. Ele vai nos conduzir aos melhores caminhos. Então, Jesus veio para dar continuidade aos 10 mandamentos, resumir os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e dar continuidade à questão da moral, dos princípios, dos valores, que a sociedade já estava começando a ficar aberta para eles, mas não totalmente. Tanto é que chega em um dado momento, ele fala: não posso falar tudo, vocês não estão preparados para ouvir tudo. Mas vai vir ainda um Consolador, a terceira revelação,
que vai trazer algumas verdades onde vocês estarão prontos para receber, vão estar mais maduros. Então Jesus já falava da reencarnação na sua passagem por aqui. E antes dele já tinha algumas passagens bíblicas, não com esse nome, reencarnação. Mas, como nós vimos no texto de ontem, já se falava, né, de você encarnar várias vezes. Então, isso o que é? É reencarnar. Você vai nascer outra e outra vez. Isso é reencarnar. Não existia a palavra reencarnação na época de Moisés e de Jesus, mas existiam palavras semelhantes, afins, similares. E Jesus prometeu para nós vamos voltar e melhor. E aí, quando chegar o Consolador, nós vamos compreender ainda mais sobre todos os mandamentos, os nossos princípios e valores que precisam ser desenvolvidos para que a gente seja espíritos melhores, para que a nossa evolução espiritual seja concluída. Então, nós tivemos Moisés, tivemos o Cristo e temos a doutrina espírita. Isso para os espíritas. Quem não é espírita acredita até certo ponto em tudo isso. Ninguém consegue descartar totalmente o que nós acreditamos, porque dentro dessa crença existe algo chamado ciência. O Chico Xavier, ele tinha o costume de falar isso, né? Quando eu disser algo que a ciência não provar, então eu não posso dizer. Porque o espírita tem que estar baseado na ciência. Eu, Patrícia, sou sem vergonha, gente. Eu não posso falar para vocês que tudo aquilo que eu digo, que eu estudo, eu entendi, compreendi o lado científico, porque eu sou muito sem vergonha nessa parte. Sou muito mesmo. Não estudo, não me dedico nessa parte de ciências. Então, na doutrina, eu procuro mais essa parte religiosa, essa parte mais voltada pela moral do Cristo. Eu não me dedico tanto nem na parte da filosofia, de ficar questionando muito. Eu acho que se eu questionar demais, eu não vou aprender, pelo contrário, capaz de eu ficar mais São Tomé do que eu já sou. Sou muito daquele tipo que eu tenho que ver, eu tenho que, né, para acreditar, eu tenho que ver. Então, se a filosofia ela vai levando a gente para tantos porquê, que chega uma hora que o tico e teco não acompanha, pelo menos o meu. Mas quem estuda dentro da doutrina, a sua parte religiosa, né, a sua parte da ciência e a sua parte filosófica, ele está indo pelo caminho mais do que certo, porque a doutrina é isso, ciência, filosofia e religião. E eu, Patrícia, eu caminho muito mais nessa parte da moral. Eu procuro mais estudar a parte do Cristo. Eu quero me transformar moralmente. O resto, para mim, é consequência. Eu vou demorar ainda para poder entender essa parte da ciência. Mas quem consegue, está indo para o caminho certo. Então, a doutrina ela tem esses 3 pilares aí. Religião, ciência, filosofia. Então, ela não está sozinha, não são falas de uma pessoa, não é aquela coisa, eu vou seguir porque falou que tem que seguir, como era na época de Moisés, as pessoas seguiam porque tinha que seguir, ele é o cara mandado por Deus. Então, depois, se vocês forem ver, a Igreja Católica e tanto o evangélico também ele se impõe perante a sociedade religiosa dele dessa forma. O padre e o pastor, eles são pessoas conduzidas pela mão de Deus, são guias espirituais, são representantes de Deus na Terra. E aí as pessoas acabam seguindo cegamente outras pessoas que estão ali em cima de um palco e que estão representando. Porque, na verdade, todos nós somos filhos de Deus, todos nós podemos representar Deus, porque Jesus mesmo diz que nós somos capazes de fazer tudo que ele fazia e muito mais. O que acontece que nós não representamos Deus? A nossa imperfeição moral. O que é que as pessoas não reconhecem Deus na gente e nem a gente reconhece as pessoas? A falta de desenvolver as suas virtudes. Então a gente reconhece mais no outro e em nós mesmos os vícios, o nosso atraso. Mas todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos condições de representar o nosso Pai, desde que a gente comece a andar na linha, que a gente reveja os nossos passos errados e passe a caminhar corretamente. E o que é caminhar corretamente? É seguir Jesus. Não tem para onde correr. O nosso maior e melhor exemplo de ser perfeito é Jesus, o nosso irmão, que é o governador desse planeta Terra. E que ele não nos abandonou, ele não foi embora, ele não está para voltar, ele nunca saiu daqui. Então é só a gente acreditar em Jesus e seguir os seus passos, que não é algo fechado, obrigatório, mas que o nosso coração, em dado momento, toca o desejo de ser melhor, de querer evoluir. Então, nós temos aqui nesse texto
as 3 revelações. Então, o Espiritismo, no primeiro texto do Gesualdo, ele está falando aqui. O Espiritismo acredita em reencarnação. O primeiro texto que a gente estudou ontem. O Espiritismo acredita em 3 revelações: Moisés, Jesus e o próprio Espiritismo, que vem através dos espíritos superiores trazer para nós mais instruções. As instruções que são ditadas pelos espíritos, trazidas por Allan Kardec, que não ficou ali na mediunidade, não foi ele que escreveu nada, ele só arrumou a documentação. As cartas que vinham do plano espiritual, o Allan Kardec arrumava essas cartas e transformou nas obras básicas que a gente espírita estuda, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas, a Gênese, e ainda tem mais, que eu não lembro o nome agora, né? Olha só, Livro dos Espíritos, os que eu acompanho mais, né? Livro dos Espíritos, livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Gênese, Livro dos Médiuns, Obras Póstumas. Será que eu estou esquecendo de algum? Eu não lembro, gente, sinceramente. Eu só lembrei dessas 5 obras, mas não sei se tem mais também. Eu sou uma espírita bem sem vergonha. Então, o que eu sigo? Dentro do espiritismo, eu estudo bastante. Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, filosofia. Eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu faço o Evangelho toda segunda-feira na minha casa. E como eu estudei para poder desenvolver mediunidade, o Livro dos Médiuns. A Gênese eu comecei quando eu vi que era ciência pura, que aquele meu tic-tac não batia ali. Falei, eu não vou estudar sozinha, que se eu estudar sozinha eu piro na batatinha. Obras Póstumas, na verdade, eu nem cheguei a abrir esse livro. Desde os 16 anos eu sou espírita. Então eu tô que nem a Maíse Braga falou lá, né? Tem aqueles que vão no centro espírita só para tomar passe, e eu só vou para poder estudar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. São as obras mais fortes que eu tenho dentro de mim. Mas tem espírita que estuda, além de todas as obras, ainda também passa, né, como o Gesualdo passou a fazer palestras, começou a produzir livros, né, que na verdade, na sua humildade, ele colocou aqui, são livros recolhidos já de textos e obras que existem, e ele traz aqui numa simplicidade das suas palavras. O De Luca também faz isso. Ele também faz uma observação de tudo ao seu redor, da sua experiência enquanto espírita, dos casos que atende dentro da casa espírita, e ele vai montando os livros dele de uma forma simples, que vai trazendo para a gente conhecimento. Algumas pessoas que não são espíritas pegam obras como essa para entender o que é o espiritismo. Então, é de importância muito grande autores como esses, que vêm com uma linguagem simples, trazer um certo entendimento para quem não é da doutrina. E para quem é, ajuda a revisar conteúdo. Eu não desfaço de nada. Como eu falei uma vez, participei de um grupo onde a gente não tem figurinha para ser trocada, né? As pessoas são todos médiuns, oradores, palestrantes, mas não podia trocar figurinha, não podia questionar, não podia colocar um tema, não podia debater sobre um tema. Era um grupo só para falar assim, eu sou orador e vou apresentar minha palestra em tal dia, tal horário. Então, para mim não fez efeito. Agradeci por ter entrado, por terem confiado de eu entrar num grupo como esse, mas para mim não fez efeito, eu acabei saindo. Eu acredito que não é porque você passou a ser um orador, um palestrante, um autor, né, que você que você já está craque, né, que você já sabe tudo e que você não precisa mais ouvir, você não precisa mais ver. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar. Não é isso que Jesus dizia? Mais vai ser cobrado de quem muito foi dado? Então eu não quero sair da linha. Eu quero estar sempre relembrando, revisando, levando puxão de orelha, né? Algumas vezes dá melindre pelo puxão de orelha, isso daí é nosso, é do ser humano, como já me deu, não nego, né? Patrícia, você precisa melhorar nisso, Patrícia, você precisa fazer aquilo. Eu fico meio melindrada, mas eu paro, penso, reflito, depois eu vou, né, mudando de pouquinho, que eu sou mais relutante para mudar. Mas se veio é porque precisava ouvir. E tem gente que não quer ouvir de jeito nenhum. Isso é o pior. Porque quando bate o orgulho e fala, eu já sei tudo, na verdade, isso daqui é o básico para nós, os espíritas. Mas eu gosto de revisar, eu gosto de voltar no assunto, porque reforça aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, eu vou aprender. E sempre tem alguma coisa que a gente não sabe.
Todo livro, quando você abre ele pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, você vai sempre pegar um assunto, uma coisa ou outra que você não pegou na primeira vez. É importante para nós, então, estarmos sempre fazendo leituras, sempre estudando, para que isso vá agregando no nosso coração, que vá realmente fazer com que a gente acredite e que a gente se transforme diante do conhecimento. Aí ele coloca aqui o poema dele no final do texto. Revelação. Muito além das aparências, das formas, das consistências, existe o mundo causal, o mundo mais altaneiro, justo, real, verdadeiro, o mundo espiritual. Esta é a grande verdade, a pura realidade, revelada por Jesus, através do Consolador, o Espírito Verdade e Amor que trouxe ao mundo esta luz. Purgatório, céus, infernos, padecimentos eternos não mostram a realidade. Esses equívocos simplistas, esses dogmas fideístas não conduzem com a verdade. Como Jesus prometeu, a verdade apareceu. Com lógica e pragmatismo, tudo está esclarecido pelo Consolador prometido, o próprio Espiritismo. Kardec codificou a doutrina de amor e de verdade, onde Jesus revelou que pelas sendas do amor se chega à felicidade. Então ele coloca aqui mais um resuminho referente com as suas palavras amorosas diante de um poema. Ele coloca de novo as 3 revelações. Moisés foi superado? Não. Foi melhorado por Jesus. Jesus não falou que ia mudar as leis, ele falou que ia complementar, que ia dar cumprimento àquelas leis. E depois que ia mandar um consolador para terminar de falar aquilo que ele naquele momento não podia. Então Jesus, ele é o nosso guia, ele é o nosso protetor, ele é o nosso amigo, ele é o Espírito mais puro que passou por aqui e que está entre nós. É o governador do planeta, nós podemos contar com ele. E Jesus não é placa de igreja. Jesus é Jesus. Igreja é feita por homem. Igreja que eu digo qualquer religião, né? Ela é feita pelos homens para praticar, para reforçar o amor do Cristo. Então as igrejas, elas têm uma importância muito grande. Igrejas que eu falo, volto a repetir, toda religião, né? Todas as religiões, elas são importantes porque elas religam a gente com Deus, religam a gente à moral cristã. Mas nenhuma igreja é de Cristo. Ah, e aquela igreja é cristã e aquela ali não é cristã. Aquela religião é cristã, aquela religião não é cristã. Não é bem assim. Nós temos que tomar muito cuidado de confundir o que é religião e o que é Jesus. Jesus não veio com plaquinha, não abriu nenhuma portinha e falou, essa aqui é a minha igreja. Não. Ele veio dar cumprimento às leis de Moisés, mudar um pouquinho, adaptar um pouquinho pela turma nova que existia na época e ainda deixou claro, vai vir o Consolador, vai vir aquele que vai terminar a minha obra, de explicar o que eu não pude explicar agora. Mas também não falou que ia ser uma portinha que a gente ia entrar para se salvar. Em momento nenhum ele falou que religião salva pessoas. O que ele disse é que fora da caridade não há salvação. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, se a gente praticar o bem, tá tudo certo. Nós estamos evoluindo. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Vamos praticar esse bem.